Nós vamos aqui em 2 Reis 4, que é o texto base. Hoje é um culto mais rápido, né? Por conta do decreto aí, até 8 horas, né? Então temos que estar aqui encerrando e você indo para sua casa e baixando a porta para não termos nenhum problema. E orando para que Deus faça com que esse mal caia por terra, desapareça do mapa e tenhamos a liberdade, que Jesus Cristo trouxe para nós. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vem aqui para a lição agora. Feche a porta da dúvida. Um fator muito importante na história do milagre desta viúva é que, após ter tomado vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, Eliseu disse: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Sabe por quê? Porque sempre haverá pessoas que não acreditam no seu milagre. Guarde isso, sempre haverá pessoas que não acreditam no seu milagre. Aí você vai compartilhar aquela promessa que Deus te deu para quem não crê, ou para quem até mesmo tem inveja de você e não quer o seu sucesso, para uma pessoa que nunca venceu na vida, que sempre foi um fracassado e acha que todos têm que ser igual. Aí aquela pessoa vai ser usada pelo diabo para poder jogar um balde de água fria, para dizer para você esquecer que nunca será realidade aquilo. Então você tem que tomar cuidado com quem você compartilha os sonhos, as visões, as promessas que Deus coloca no seu coração. Um exemplo disso foi o José. Vamos aqui ver Gênesis 37. Deus havia prometido que ele seria uma pessoa grande através de um sonho. Deus falou com ele. E tudo tem que estar de acordo com a palavra, pessoal. Se alguma coisa aparecer para você fora da palavra, repreenda, porque é o diabo querendo te enganar. Pastor, eu tive um sonho. Aquele sonho está de acordo com a palavra? Não, então repreenda. Não é Deus falando com você. Pastor, eu tive uma revelação de Deus, mas essa revelação está de acordo com a palavra? Cuidado com revelações, né? Revelação é a palavra de Deus, está aqui. Não tem que ficar buscando revelações aí fora. Tudo está aqui na palavra. Então a revelação da palavra é tudo o que nós precisamos para vencer. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Quando os irmãos ouvem o sonho, é o que eles falam. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? O que eles fizeram? Desprezaram José. Eles disseram assim: tira da cabeça, você está sonhando demais. É tanto que, se você continuar vendo, eles começam a chamar José de sonhador mor. Quer dizer, que ele está sonhando muito. E você tem que sonhar muito mesmo, que Deus, quando dá um sonho para a pessoa, não dá pouco não. Não é só para ficar sonhando, é para realizar. Mas para que isso aconteça, é necessário fechar a porta da dúvida.
Você está com toda a fé, mas vai compartilhar com alguém que não tem fé, aquela pessoa vai fazer igual José. E se você não estiver estrutura, você vai acabar se decepcionando. Você vai acabar deixando a dúvida entrar no seu coração. Então cuidado com quem você compartilha as promessas que Deus te dá. Vamos aqui agora em Gálatas capítulo 1. Paulo era um religioso, ele pertencia à religião judaica e ele perseguia a igreja, ele perseguia todos que invocavam o nome do Senhor. Mas ele teve então um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus se revelou a ele. E ele tomou a decisão de abandonar aquela religião e passar a invocar o nome do Senhor, no qual ele odiava e perseguia as pessoas que invocavam. Vamos aqui, Gálatas capítulo 1. Versículo 15 em diante. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Cuidado com quem você vai pedir opinião. Se Deus se revelou a você, se Deus falou com você e você tem certeza, tem que tomar cuidado também para não inventar coisa. Tem gente que Deus não fala com a pessoa e a pessoa inventa coisa da cabeça dela e diz que é Deus que está falando. Não, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então tem que ver, mas tem a certeza? Não foi o Deus que falou, não tenho dúvida nenhuma. Então não tem que ficar pedindo opinião de ninguém, se você tem que ir ou deixar de ir, fazer ou deixar de fazer, aceitar Jesus ou deixar de aceitar, batizar ou não, vir para a igreja ou não. Às vezes a pessoa vai pedir opinião do pai, da mãe, do irmão, da esposa. Olha, não sei quem me evangelizou e eu senti ali nas palavras daquela pessoa que Deus está me chamando. O que você acha? Olha, eu estou indo na igreja e o pastor pregando, Deus falou comigo que eu tenho que me batizar. O que você acha? Não, Deus falou com você, toma a decisão. Não importa a perseguição. Como Paulo, ele não ficou preocupado com a perseguição que se levantaria contra ele. Ele não foi lá nas autoridades da religião dele perguntar: e aí, o que vocês acham? Jesus apareceu para mim. Não, pelo contrário. Ele simplesmente abandonou aquela religião e passou para o lado certo. Não se importando com quem iam pensar, com quem iam falar, com quem iam fazer. Não, simplesmente obedecendo aquilo que Jesus falou. Jesus falou, então vai, não fica pedindo opinião de ninguém. Faça o que ele mandou você fazer. Porque senão a dúvida entra e você acaba não fazendo. Então, muitas pessoas não acreditam no seu milagre. Muitos milagres não acontecem devido à dúvida. Imagina se aquela mulher, quando o profeta manda ela ir aos vizinhos pegar vasos emprestados, ela pergunta para os filhos: e aí, meus filhos? Esse homem aí falou que eu tenho que ir nas vizinhas pedir vaso emprestado, o que vocês acham? Eles talvez dariam uma resposta para ela: não, mas é bobeira, para que vaso emprestado? Vai fazer o que com esses vasos? Ia jogar um balde de água fria na fé dela e não ia acontecer nada. Ia perder o milagre porque foi pedir a opinião de quem não deveria. Mas não, simplesmente ela obedeceu, fez conforme o profeta mandou e viu o milagre acontecer. Tiago capítulo 1, um pouco à frente aí. Tiago capítulo 1. Versículo 5 em diante. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, quem duvida não recebe nada do Senhor. Jesus foi a Nazaré, na cidade dele, e ele queria fazer muitos milagres ali, não fez. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Aí ele foi para outro lugar. É até a mensagem do missionário de hoje. Ele foi para outro lugar, e no outro lugar lá ele encontrou pessoas cheias de fé e pôde fazer milagres. Então, quantas pessoas não estão recebendo o muito que o Senhor tem para a vida delas, porque não estão crendo? Tem que abrir o coração para a fé entrar e fechar o coração para a dúvida não entrar. Se você realmente quer a salvação da sua casa, você não pode duvidar, pois quem duvida não recebe a bênção. Eu até postei ontem na minha página no Facebook, que você, se for para duvidar, duvide do homem, que às vezes o homem diz que você não vai conseguir. O homem diz que você está sonhando muito, que você está delirando. O doutor diz que para a sua doença não tem cura.
O seu problema não tem jeito. O filho diz que não quer saber de Jesus, que nem adianta você vir à igreja. Então, se for para duvidar, duvide dessas pessoas. Duvide da conversa do seu filho, do que o doutor falou. Duvide de qualquer outra coisa, menos do Senhor. Até o Theo Osborne fala, se for para duvidar, duvide das suas dúvidas. Mas nunca duvide de Deus. Ele não é homem para mentir. Números 23, 19. Eu não sou homem. Deus não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Falaria e não cumpriria? Prometeria e não faria? Então, se ele prometeu, ele vai fazer. Basta você crer. Vejamos o que aconteceu com o capitão em 2 Reis 7. Você foi no capítulo 4, volte lá para 2 Reis, agora o capítulo 7. 2 Reis 7. Se você ler o contexto, você vai entender um pouco mais. Na verdade, se você ler o capítulo 6, do versículo 24 em diante. Havia fome em Samaria. Os inimigos haviam cercado a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. E a crise ficou tão séria que o pessoal começou até a passar fome. Começou a passar necessidades. E aí tinham 4 leprosos fora da cidade. E eles estavam parados, um olhando para o outro, esperando a morte chegar. Um deles teve atitude e falou assim: o que nós vamos ficar aqui parados um olhando para o outro? Nós temos que nos levantar e fazer alguma coisa. Se entrarmos na cidade, há fome lá. Quer dizer, não adianta buscar solução onde não tem. Não adianta bater em porta errada. Lá não tem o que a gente estamos procurando, que é comida. Eles estão lá morrendo de fome também, então nem adianta ir lá. Tem gente que é assim, né? Está precisando, vai bater em porta errada. Não vai encontrar nada, vai piorar mais a situação ainda. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Quer dizer, não dá para ficar parado também, vendo a necessidade de ficar só olhando. Tem que fazer alguma coisa. Se formos lá no arraial dos inimigos, eles podem nos deixar viver. E se matar a gente vai morrer de qualquer jeito mesmo. Se ficar parado, a gente morre. Se for lá, a gente morre. Então é melhor ir lá, a terceira opção. E foram. Deus fez algo sobrenatural acontecer. Fez os inimigos ouvir como passos de um grande exército vindo contra eles. E eles, em desespero, deixaram tudo como estava: cavalos, mulas, tudo atados, ouro, prata, vestes, alimento em abundância, e correram só com a roupa do corpo para salvar suas vidas. Quando os leprosos chegam lá, tem comida em abundância, eles saciam a sua fome, satisfaz a sua fome, sacia a sua sede. E eles então despertam: é dia de boas novas, não podemos nos calar, vamos anunciar na cidade. Foram anunciar que havia essa abundância lá. E o pessoal não acreditou, alguns não acreditaram, mas mandaram ver se realmente era verdade, e viu que era verdade. E aí o povo foi para poder ali, né, comer, para poder desfrutar da bênção. Mas antes disso acontecer, o profeta havia profetizado, que nós vamos ver no capítulo 7 aqui, versículo 1 em diante. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Olha só, ele duvidou de quem, pessoal? Do Senhor. Ele duvidou daquilo que Deus podia fazer. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado, e ele duvidou. E ainda que Deus fizesse janela no céu, que o Senhor fizesse janela, isso poderia acontecer? Meu amigo, não duvide do que Deus pode fazer. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que ele não pode fazer? Ele não pode saciar a fome de uma cidade. Ele fartou o povo no deserto, que estava enjoado do maná, que era o melhor que Deus estava dando, e mandou carne em abundância. O povo comeu até não querer mais. O Moisés perguntou para Deus: Deus, de onde eu vou arrumar tanta carne para dar para tanta gente? Ô Moisés, eu sou Deus. Às vezes duvidamos do que Deus pode fazer, e não podemos duvidar em hipótese alguma, porque nós estamos sujeitos a ver e não participar. Ver acontecer na vida dos outros e não ver acontecer na nossa vida, como foi o caso desse homem aqui. Versículo 17. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo:
Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Volte para a lição. Esse capitão viu a bênção na vida das outras pessoas, mas ele mesmo não desfrutou de tal bênção. Isso devido à dúvida. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você vê a salvação acontecer na família de outras pessoas, mas não vê esse milagre na sua família. O que falta para você ver o seu familiar salvo? Falta você fechar a porta para a dúvida e começar a crer. Então é você que tem que fechar a porta. E se necessário for fazer até a oração, aquela oração sincera que o pai do jovem lunático fez em Marcos 9. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se tu podes crer, Jesus falou, tudo é possível que crer. E ele, sim Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, eu não estava crendo não, mas a partir de agora eu vou crer. Então ele fechou a porta da incredulidade, da dúvida. Deus pôde operar o milagre e acabar com aquele sofrimento que ele já havia batido em várias portas e não havia achado a solução. Então é o que Deus faz, ele não mudou, ele continua. Veja o que Jesus disse para Marta, que duvidou da possibilidade de Lázaro ressuscitar. Vamos lá em João capítulo 11, Evangelho de João 11. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 39. Depois nós vamos ver do 40 em diante. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Volte para a lição. Observe que para Marta não tinha jeito, não havia possibilidade de Lázaro reviver. Marta estava tomada pela dúvida devido ao tempo, ou seja, 4 dias para ela não tinha jeito. Mas Jesus ensinou que a fé faz o milagre acontecer. Aí voltando aqui para a leitura, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Tem que tirar, às vezes a pedra é a dúvida que está te atrapalhando, é o medo, é a incredulidade, tem que tirar. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Tem gente que vai orar e ora até com dúvida. Tem que orar igual Jesus, na certeza que o Pai vai te ouvir. Sempre quando Jesus orava, ele tinha certeza que o Pai estava atento para ouvir a oração dele. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E às vezes a pessoa está vendo o que Jesus está fazendo, já fez na vida dela, já fez na vida de alguém que ela conhece, já salvou, e a pessoa mesmo assim insiste em não crer. Eles creram, viram, não foi com o familiar deles que aconteceu, foi com o familiar de um conhecido deles, de conhecidas deles, que era Marta e Maria. Mesmo assim eles creram. Quer dizer, se pode acontecer com eles, pode acontecer com a minha família também. Se Jesus deu vida para essa família, vai dar para a minha também. Se Jesus prosperou, abriu as portas, perdoou, restaurou, vai restaurar também, vai perdoar também a minha. Salvou o filho dele, dela, libertou do crime, libertou dos vícios, vai fazer na minha casa também, na vida do meu filho também. Tem que crer, amém? Ele não faz acepção de pessoas. O milagre da salvação na sua casa só vai acontecer quando você crer. E para crer, você precisa da fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Um exemplo clássico é Abraão e Sara. Eram de idade avançada, Sara era estéril, ou seja, todas as circunstâncias eram contra eles. Mas pela fé, Abraão venceu o tempo, a velhice, a idade, a esterilidade e se tornou pai. Vamos lá, Romanos 4. Romanos capítulo 4.
Romanos 4, versículo 16 em diante. Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, ele vivifica os mortos, mas eu estou vivo. Mas tem pessoas que têm nome de vivo, mas está morto, como diz lá a carta à igreja do Apocalipse, no capítulo 3. Tem nome de que vive, mas está morto. Como assim, pastor? Morto espiritualmente. Toda pessoa que vive em ofensas e pecados, em desobediência à palavra, ela está morta espiritualmente. E se ela partir desse mundo assim, ela se perderá eternamente. Não são palavras minhas, não. Se você ler Efésios capítulo 2, você vai ver que o Senhor nos vivificou quando estávamos ainda mortos em ofensas e pecados. Vivificar é tirar da morte. Pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Ele nos tirou de lá. Então ele vai fazer o mesmo com o seu familiar. Jesus, o Senhor me vivificou, o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor mostrou para mim o quão perdido eu estava. Eu achava que tudo era certo, pecava, fazia coisa errada, tinha muitos vícios, eu achava super normal. Quer dizer, seus olhos estavam fechados, agora seus olhos se abriram. Jesus te deu vista, Jesus mudou seu pensamento, seu entendimento. Agora você sabe que isso é tudo errado. Você não quer mais nem saber, você não consegue mais fazer, ter a liberdade para fazer como você fazia antes. Mas seu familiar às vezes está preso, fazendo coisas erradas, não acha que é errado, está sofrendo, está sendo oprimido. Então ele vivifica o seu familiar também, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Quer dizer, você tem que ficar firme no que o Senhor te disse, ainda que os seus olhos mostrem o contrário. Deus, o Senhor me falou, não importa que os meus olhos estejam vendo, que o meu filho esteja falando, o meu marido, minha esposa, ou quem quer que seja, assim será a tua descendência. Quer dizer, vai ser como Deus falou, não como você está vendo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quer dizer, não é esperar pelo homem, é esperar pelo poder de Deus. Ainda que você ore e chegue em casa e está do mesmo jeito: Senhor, eu não vou me deter diante do que eu estou vendo. Aí você declara a palavra diante daquelas circunstâncias, aí você está dando glória a Deus, e a sua fé vai sendo fortalecida, e você logo logo vai ver aquela palavra prosperando. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Então não é só para o Abraão, para a família dele, é para mim e para você também. Não temos tempo aqui, eu estou correndo contra o tempo, né? Mas Gálatas 3, versículo 13 em diante, você vai ver. Cristo se fez maldição, nos resgatando da maldição da lei. Com qual propósito? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Então ele quer que você seja abençoado, como o crente Abraão foi. Tenha família abençoada, filhos abençoados, como Abraão teve. Voltando aqui, para terminar. O Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que deu fertilidade para Sara, é o mesmo Deus que vai realizar um milagre na sua casa e realizar a tão sonhada salvação de todos os seus. Feche a porta para a dúvida e creia. Terminando, Atos 16. É só voltar, você está em Romanos, volta, Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então é questão de fé, é questão de crer. Não há desculpa para o fracasso, para a derrota. Você não pode aceitar menos do que o Senhor, Ele falou com você na palavra que faria.
Não aceite na sua casa, na vida dos seus, menos do que o Senhor prometeu.